estamos chegando aí com mais uma aula incrível, mais uma oportunidade para você aprender inteligência emocional na prática. Vai chegando aí, vai colocando da onde você está falando, porque eu tenho certeza que a oportunidade hoje é uma oportunidade surreal. Você sabe me dizer o que é inteligência emocional? E aí, fala para mim aí. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Inteligência emocional na prática. Falar de inteligência emocional é muito bom, mas e viver ela? E praticar ela? E colocar ela para ser desenvolvida aí na sua vida? Na sua casa, na sua família, com seus filhos, na sua empresa. Será que é fácil? Você que está aqui comigo, sabe por onde começar? Então, se você não sabe, essa live é para você. Então vem chegando que nós iremos compartilhar essa matéria com uma profunda inteligência e vou entregar para você todo o conhecimento que eu tenho e você vai construir um 2024 surreal. Antes de começar a aula, eu quero falar com aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu as condições de estar de pé agora pela manhã, que é o Pai Celeste. Então, aonde você estiver, você só precisa fechar os seus olhos e dizer o seguinte: Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa chance incrível de acordar e construir um dia memorável. Estamos iniciando mais uma aula, a inteligência emocional na prática, parte 2. Eu tenho certeza, Senhor, que nesta manhã muitas pessoas vão precisar dessa ferramenta e é com ela que nós vamos trabalhar hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, você já pode pegar papel, caneta. Por que, Kleber? Papel e caneta. Você precisa anotar. Antes de mais nada, eu quero iniciar essa live usando esse texto. Lucas, capítulo 23, versículo 9. Preste bastante atenção. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele não respondia nada. E estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Preste atenção. Quando paramos para aprender alguma coisa, lembramos que todo conhecimento vem da fonte. Toda inteligência vem da fonte. Então, eu quero começar a construir essa aula junto com você e mostrando para você que nós não temos condições de construir nada se não for da fonte. A nossa fonte é quem? É Jesus. Qual que é maior, a fonte ou o rio? As pessoas, elas vão pegar água na fonte ou elas vão pegar água no rio? Lógico que elas vão pegar água no rio, porque a fonte ela nasce lá embaixo, estoura a água para cima. Mas mesmo que o rio é uma imensidão de grande, mas quem sustenta o rio é a fonte. Então, para que nós possamos ter a sabedoria, o conhecimento, a inteligência na área mental, na área emocional, nós podemos ler 50, 60, 70 livros, igual está aqui atrás. Mas se não tiver conectado na fonte, o conhecimento ele sai seco. Por quê? É o Criador, o Deus Todo-Poderoso que criou o homem. É Ele que fez a mente, é Ele que fez os olhos, é Ele que fez os ouvidos, é Ele que fez as mãos.
você acreditando ou não, foi Ele que te fez. Então, simplesmente você precisa consultar o manual do Criador. E falar de inteligência emocional na prática é conversar com quem viveu, com quem passou 3 anos e meio estudando inteligência emocional. Percebemos aqui, observa bem, que Jesus, ele era acusado por muitas coisas, mas ele não respondia nada. As acusações, você sabia que ela faz parte da nossa vida? É impossível você construir algo e alguém não te acusar. Sério, Kleber? Sim. É impossível você começar a construir algo, começar a fazer algo e alguém não te acusar. As acusações, elas começam por aonde? Elas começam dentro de casa. Quem começa a te acusar é o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. As acusações estão por perto. Pode trazer, amor. Água na mão. Obrigado, amor. E se você não tiver uma inteligência emocional, você vai paralisar, você vai parar. E 2024 eu estou aqui para pegar na sua mão e falar: eu sou o seu professor de inteligência emocional e você não vai parar. Ninguém vai ficar para trás, porque nós vamos ajudar você a entender que os problemas são oportunidades para um crescimento surreal. Kleber, por que você pensa assim? Porque eu ressignifico tudo. Eu acredito que tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas, são oportunidades dadas por Deus. Aí você me pergunta: Kleber, então, se alguém me trair, se alguém me abandonar, se alguém me rejeitar, quando eu perco meu filho, quando eu perco a minha filha, quando a minha esposa me abandona, isso são oportunidades? Lógico que são. É inevitável. As coisas acontecem e nós não podemos controlar. A única coisa que nós devemos e podemos controlar é nossas atitudes e as nossas ações. São os 2 pontos principais que você precisa focar nessa aula aqui de hoje e anotar aí no seu caderno. Atitude e ação. As atitudes e as ações, elas vão determinar para onde você vai. Elas vão direcionar você. Elas vão levar você para uma nova dimensão. Atitude e ações. Então, quando você está disposto a construir uma inteligência emocional na prática, você tem que pensar assim: poxa, eu tenho que anotar cada atitude, cada ação. E quando eu começar a colher os resultados da minha atitude e da minha ação, eu vou saber que são sementes que eu plantei lá atrás. E é inevitável você não colher, porque o cérebro é uma terra fértil. Você planta e depois colhe. Você planta e depois colhe. Eu faço essa pergunta para você. 2024, você está aí na sua casa, você já começou a plantar as coisas que você quer colher? Ou você está esperando cair do céu uma providência divina? Fala para mim aí. Viver a inteligência emocional na prática é colocar o seu cérebro para funcionar de forma correta. Quantas pessoas perderam seu casamento?
Quantas pessoas perderam os seus filhos? Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantas pessoas perderam uma amizade bacana? Por quê, Kleber? Porque não desenvolveram a inteligência emocional. O ambiente que ele estava, ele não conseguiu contagiar, ele não conseguiu mudar. Kleber, nós devemos mudar o ambiente? Sim, o ambiente aonde você está, você tem autoridade de mudar essa frequência. Se é uma frequência negativa, entra na frequência positiva. Talvez você está dentro da sua casa, preste atenção, o ambiente está pesado. Seu esposo, seus filhos estão vivendo em conflitos. Por que você não constrói algo do zero ali dentro da sua casa para transformar esse ambiente de negatividade em um ambiente de bênção, em um ambiente de vitória, em um ambiente de crescimento? Se essa live está fazendo sentido para você, são 30 minutos de live. Você vai começar a curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque são 30 minutos que passamos aqui estudando inteligência emocional todos os dias para você construir um 2024 incrível. Então essas aulas não vão ficar no ar por muito tempo no YouTube. Elas vão ficar por um determinado tempo, depois elas vão sair do ar. Então, preste atenção. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é a nossa inspiração. E quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis, porque você aprende com quem praticou a inteligência emocional. Pensa comigo, na noite em que Jesus ele foi traído, Judas deu-lhe um beijo. Olha só, o beijo da traição. O beijo da traição. Então, você repara que o beijo é algo tão íntimo, algo tão bom, que você usa até quando você está velhinho. Todos gostam de receber um abraço, todos gostam de receber um beijo, mas Jesus, ele recebeu o beijo da traição de quem estava do lado, de quem estava próximo, de quem andava com ele. Ele tinha 12 discípulos, mas somente um ele falou: amigo, por que vieste? Amigo. Dos 12, ele chamou um de amigo, e o único que ele chamou de amigo deu-lhe o beijo da traição. Quando eu falo sobre o beijo da traição, eu falo que alguém que vai chegar até você e vai te dar um beijo no rosto, vai te dar um beijo na boca, vai te dar um abraço. Essas pessoas, elas têm intimidade com você. Então nós aprendemos com Jesus que a traição, ela não vem de pessoas que estão longe, ela vem de pessoas que estão próximo. Então, quando eu mostro para você nas Escrituras que Jesus passou por isso, então eu entendo que eu também vou passar. E eu preciso entender qual é a ferramenta que eu vou usar para não cair nas ciladas que as emoções armam para mim. Kleber, você pode definir para mim emoção? O que é emoção? É um sentimento. É um sentimento, se você não tomar cuidado, ele te governa. Você não pode tomar decisões quando você estiver triste, quando você estiver feliz, quando você estiver com raiva, porque as decisões que você toma nesse momento é muito perigosa. São decisões que você não calculou os impactos que ela pode causar na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Então estamos aqui, ao vivo, ensinando essa matéria incrível que é viver inteligência emocional na prática.
Todos os 12 discípulos na mesa. Jesus, ele pega, molha o pão e dá Judas. Olha que atitude incrível. Essa atitude revela que o mestre, ele veio servir. Até no momento de traição, que ele sabia que ele estava prestes a sair, a inteligência dele, as emoções dele estavam em dias. E ele falou, eu vou cumprir o meu propósito. Eu fui chamado para servir e eu vou servir todas essas pessoas. Então, quando você vive a inteligência emocional na prática, você precisa analisar esses dois tópicos, as suas atitudes e as suas ações, porque através dela que você começa a desenvolver a inteligência emocional. Você precisa também calcular qual é o impacto que elas vão causar, tanto em você e também nas pessoas que estão ao seu lado. Então, Kleber, viver inteligência emocional na prática é eu tomar cuidado com os meus pensamentos? Sim. Viver inteligência emocional na prática é eu tomar cuidado com as minhas decisões? Sim. Viver inteligência emocional na prática é eu pensar antes de falar? Sim. Viver inteligência emocional na prática é eu calcular tudo que está ao meu lado e perguntar o que essas coisas vão acrescentar na minha vida e o que isso vai tirar da minha vida. Então, quando você para um minuto para analisar, você não solta as palavras de qualquer maneira. Você analisa minuciosamente. Lembra que você tem a oportunidade de transformar o ambiente aonde você está. Olha que ambiente aonde Jesus esteve, na cruz do Calvário. Ele estava lá na cruz e na cruz tinha dois homens, uma à direita e outro à esquerda. Então preste atenção, aquele ambiente era um ambiente de tristeza, era um ambiente de morte, era um ambiente pesado, era um ambiente onde as pessoas estavam sendo julgadas, era um ambiente onde ia haver uma crucificação. Talvez você está vivendo isso. Você está vivendo num ambiente pesado, você está vivendo num ambiente de crucificação, você está vivendo em um ambiente de rejeição. Mas o que fazer quando essa situação chega até você? Às vezes, você não sabe nem o que fazer, mas se você parar pela manhã, pegar papel, pegar caneta e começar a estudar inteligência emocional, você vai começar a aprender a usar as ferramentas que você já tem. As ferramentas que podem abrir as portas da escuridão da alma. Então não tem problema que não pode ser resolvido. Simplesmente você precisa analisar minuciosamente para alcançar a resposta. Então o ambiente aonde Jesus estava era um ambiente de crucificação, era um ambiente de rejeição, era um ambiente de abandono, era um ambiente de morte. E naquele ambiente de rejeição, ele olha nos olhos de um dos prisioneiros e libera a vida para ele. Naquele ambiente tinha duas pessoas, um que queria a vida, que queria o arrependimento, e o outro que queria coisas para si próprio. Um deles falaram assim, salva a ti e a nós também. E o outro falou assim, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não fez nada. Olha a forma de pensamento daqueles dois e a forma que Jesus pensou, analisou, calculou as suas palavras e as suas atitudes. Ele olha para um dos prisioneiros que estava condenado e fala assim, hoje mesmo estarás comigo. Então, até na cruz, Jesus tinha condições de conversar e desenvolver relacionamento. Kleber, o que você quer ensinar hoje sobre inteligência emocional na prática? É ensinar que
nos momentos que estamos sofrendo pressão, é os momentos de mais crescimento. É os momentos aonde você vai crescer, vai prosperar, vai avançar, vai ir para o próximo nível. Então você não pode parar. E eu tenho certeza que você pode estar pensando assim, Kleber, é porque você nunca passou por traições. Eu nunca passei? Lógico que já. Por isso que eu me tornei um especialista em desenvolvimento humano. Então, eu só nunca arrumei uma desculpa para ficar na depressão. Eu só nunca arrumei uma desculpa para ficar lá no passado. Eu só nunca arrumei uma desculpa para ficar preso nas percas. Eu só nunca arrumei uma desculpa para ficar preso no abandono. Todas essas coisas que aconteceram comigo foram oportunidades que eu tive de aprender e preparar a minha ferramenta para construir um império novo. E uma das frases que eu venho construindo todos os dias pela manhã é: mente forte, coração sábio, conquista império. Mente forte, coração sábio, conquista o império. Por que mente forte? A mente é aonde você consegue construir os seus pensamentos e as pessoas não têm acesso. Dá para repetir? Sim, a mente é aonde você consegue construir tudo o que você quer e as pessoas não têm acesso. Então, se as pessoas elas não tiverem acesso, é você que vai estar no controle da situação. Por isso, quando eu comecei a construir na aula passada sobre o caminho da mente, o caminho do coração, eu falo, você precisa governar no caminho da mente, você precisa governar no caminho do coração, porque são caminhos secretos, são caminhos aonde ninguém está, só você, a não ser se você convidar alguém para entrar nesse caminho. Lembrando, se você trazer alguém para ficar dentro da sua mente, ficar dentro do seu coração, você se torna escravo dessa pessoa. Ele vai conhecer as suas fraquezas e as suas limitações. Não é assim que acontece no relacionamento? O homem casa, a mulher casa, anos depois, eles brigam, decidem separar, não calculam o impacto que vai causar na vida dos filhos, na vida dele, na vida dela, e toma decisão por causa das emoções. Lá na frente se arrepende, mas já foram decididos. E já era, acabou. A decisão foi tomada. Agora você tem que colher os resultados. E os resultados são pesados, sabe? Os resultados são dolorosos. E aquela pessoa que teve do seu lado, que te deu um beijo no rosto, passou um momento íntimo com você, essa pessoa, ela conhece passo a passo dentro de você. Ela tem a chave do quarto secreto, ela tem a chave das suas emoções, ela tem a chave da sua alma, ela tem acesso a todos os compartimentos do seu subconsciente. Por quê? Porque essa pessoa viveu 10 anos com você, essa pessoa viveu 20 anos com você, acordando, tendo um relacionamento íntimo, compartilhando as coisas mais boas que vocês fizeram, mas chegou um momento que ou ele ou ela usou o beijo da traição. Assim como Judas fez. Quantas pessoas passaram por isso e elas estão vivendo uma vida destruída, vivendo uma vida fracassada, vivendo uma vida de derrota, e eles pensam assim, poxa, vou morrer, não vou conseguir sobreviver. Vai. Por quê, Kleber? Porque tudo isso que está acontecendo com você agora é uma oportunidade surreal que Deus te deu para você aprender e ensinar às outras pessoas inteligência emocional e como agir nessa situação. Então, viver inteligência emocional na prática é aprender com o mestre.